O trânsito e você. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, estamos no ar com mais um programa O Trânsito e Você. Esse programa é uma realização da Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Eu sou Alan Bastos e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito. O que é, qual o significado dele, quais os órgãos são componentes desse Sistema Nacional de Trânsito que existe, que regulamenta o trânsito no nosso país, administra o trânsito no nosso país, e muitas pessoas nem têm conhecimento do que ele faz e de qual é a sua atividade. Pois bem, o nosso trânsito é regido no Brasil pelo Código de Trânsito Brasileiro, né? É a Lei 9.503, e esta lei é que regulamenta tudo relacionado ao trânsito no Brasil. E o Código de Trânsito Brasileiro, ele criou o Sistema Nacional de Trânsito, que é o que organiza e administra todo o trânsito no país. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos que administram e organizam o trânsito no nosso país. Então, o Sistema Nacional de Trânsito ele é composto de vários órgãos e nós vamos falar um pouquinho aí de cada um deles, qual é a finalidade, a função de cada um deles e como eles se encaixam aí na organização do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito ele se divide em órgãos normativos. São chamados órgãos normativos aqueles que criam e estabelecem normas de trânsito no nosso país. Nós não podemos dizer que os órgãos normativos, eles criam e estabelecem leis, porque as leis só podem ser criadas e estabelecidas a partir do momento em que há uma votação no Congresso e sanção do presidente, e somente assim uma lei de trânsito pode ser criada ou alterada. Porém, o órgão normativo ele tem o poder de criar normas que vão orientar e também regulamentar o trânsito no país. O órgão máximo normativo, né, que comanda as normas, né, cria as normas de trânsito no país, é o chamado CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Ele está situado em Brasília e ele é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Dentre as funções que ele possui, ele cria e estabelece normas da Política Nacional de Trânsito e ele também é o criador das câmaras temáticas, que é um órgão técnico que faz estudos sobre possíveis alterações, mudanças e adequações no Sistema Nacional de Trânsito e também na Política Nacional de Trânsito. Então o CONTRAN está em Brasília e é ele que tem o poder de criar aí as normas de trânsito que são válidas para todo o Brasil. Ainda existe no Sistema Nacional de Trânsito, o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Ele tem a mesma função do CONTRAN, só que a nível estadual. Ele está localizado nas capitais estaduais. E o que ele faz? Qual é a função dele? O que ele regulamenta? Ele cuida, né? Ele faz cumprir a legislação de trânsito no seu estado. Uma das principais funções do CETRAN é julgar alguns recursos de infração e também compete ao CETRAN indicar um membro para a banca examinadora quando se diz, no que se diz respeito ao exame de uma pessoa com deficiência física. O Código de Trânsito Brasileiro determina que o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, ele precisa indicar um membro para compor a comissão examinadora de pessoas com deficiência física. O CETRAN, no Distrito Federal, ele tem um outro nome, que é o CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Ele tem a mesma função do CETRAN, só muda o nome. Ele é Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então, o coordenador máximo do sistema é o CONTRAN e é ele que cria e estabelece normas. Por isso que sempre nós
ouvimos falar as resoluções do CONTRAN, o CONTRAN determinou isso, o CONTRAN revogou aquilo, porque são normas que compete a ele, né? O órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. Depois nós temos os órgãos chamados executivos. O que eles fazem? Eles executam as normas e também trabalham na administração do trânsito, tá? Trabalham na administração do trânsito. Então, como funciona e qual é a finalidade, quais são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, chamados órgãos executivos? Os órgãos executivos são o DENATRAN, o DETRAN, CIRETRAN e também o DENIT e o DER. Qual é a função e o que significa DENATRAN? Departamento Nacional de Trânsito. Ele está sediado em Brasília e compete a ele emitir carteira de habilitação, permissão, ACC e os documentos do veículo, CRV, CRLV. E também ele, né, tem a função de manter atualizado o RENACH, Registro Nacional de Condutores Habilitados, o RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores, e o RENAINF, Registro Nacional de Infrações. Ele mantém esses bancos de dados atualizados e a função dele é expedir a CNH, a permissão e também os documentos do veículo. Só que existe um adendo aí no Código de Trânsito Brasileiro que diz que sob, né, ou mediante delegação do DENATRAN, são os DETRANs, Departamentos de Trânsito dos Estados, quem emitem a habilitação, a documentação do veículo mediante delegação do DENATRAN, porque o DENATRAN é um só, está em Brasília, né? E existem milhões e milhões de pessoas habilitadas no Brasil, existem milhões de veículos registrados, então um órgão só para fazer tudo isso ficaria difícil. Então ele delegou essa função ao DETRAN dos estados, são os órgãos estaduais. O DETRAN, propriamente dito, além dessa função que ele recebeu do DENATRAN, que é expedir a CNH, a permissão e documentação do veículo, é função dele, do DETRAN, fiscalizar e controlar o processo de formação, reciclagem, suspensão dos condutores, né? Todo o processo de formação ele é controlado e coordenado pelo DETRAN, Departamento de Trânsito. Cada estado tem o seu, tá? Então, essa função do DETRAN é uma função bastante importante, é um órgão que faz muita coisa relacionada ao trânsito, é responsabilidade do DETRAN, Departamento de Trânsito dos Estados. Porém, foi criado um outro órgão chamado CIRETRAN, que significa Circunscrição Regional de Trânsito. Esse órgão é um órgão executivo também, só que ele é regional. Ele é como se fosse uma filial do DETRAN. Então, em vez da pessoa se deslocar até a capital para resolver alguma coisa relacionada à habilitação ou à documentação de veículo, ela procura uma CIRETRAN, que é uma filial do DETRAN, né? E lá ela resolve tudo que ela resolveria diretamente no DETRAN, DETRAN, né, central, lá na capital, no caso nosso aqui em Minas Gerais. O nosso DETRAN está lá em Belo Horizonte, tá? Então a CIRETRAN funciona em várias cidades. Cada cidade considerada aí uma cidade polo, ela tem uma CIRETRAN. E cidades menores que não tem delegacia, que não tem como ter uma CIRETRAN, fazem parte daquela cidade que tem mais recursos e possui uma CIRETRAN, Circunscrição Regional de Trânsito. Além desses órgãos, né, DENATRAN, DETRAN e CIRETRAN, que são os órgãos executivos, nós temos os executivos rodoviários, que cuidam das rodovias. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, é o responsável pelas rodovias federais. Rodovias federais são aquelas que ligam um estado a outro, tá? Rodovias federais
são aquelas que começam no estado, terminam outro ou atravessam vários estados. O responsável de infraestrutura, manutenção e conservação é o órgão chamado DENIT. Nas rodovias estaduais, o responsável é um órgão chamado DER, Departamento de Estradas e Rodagem. Ele é responsável pela infraestrutura, manutenção e conservação das estradas e rodovias estaduais. O DER é o órgão executivo rodoviário estadual. E depois nós temos os órgãos fiscalizadores, aqueles que fiscalizam, né, os usuários das vias. Nas rodovias federais, o órgão fiscalizador é a Polícia Rodoviária Federal, PRF, Polícia Rodoviária Federal. Rodovias federais, aquelas que ligam o Brasil a outros estados, e também as rodovias que vão até a fronteira. Quem controla essas rodovias e as fiscaliza é a Polícia Rodoviária Federal. Nas rodovias estaduais, quem é responsável pela fiscalização é a Polícia Militar Rodoviária. A Polícia Militar Rodoviária, ela faz parte, né, da Polícia Militar, que é estadual, e a responsabilidade de fiscalizar as rodovias é da Polícia Rodoviária, né, a Polícia Militar Rodoviária, que é um órgão estadual. E na área urbana, dentro das cidades, quem fiscaliza a Polícia Militar através dos convênios municipais, né, do estado com os municípios, e também em várias cidades onde existe a guarda municipal ou a fiscalização de trânsito municipal, esses órgãos fazem a fiscalização dentro das cidades. E nós temos um outro órgão que é chamado de JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Existe a JARI no âmbito federal, estadual e municipal. Então, se a pessoa foi autuada pela Guarda Municipal, por exemplo, ela vai recorrer à JARI municipal. Se ela foi autuada pela Polícia Militar, na JARI estadual. Pela Polícia Rodoviária Federal, na JARI da Polícia Rodoviária Federal. Então, o órgão recursal, tanto federal como estadual quanto municipal, ele tem o mesmo nome, JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infrações. Essa é a finalidade e a função dela. Então, todos esses órgãos que nós falamos aí, normativos, executivos rodoviários, fiscalizadores, todos eles fazem parte e compõem o Sistema Nacional de Trânsito. E nós, condutores, pedestres, usuários das vias, nós estamos aí enquadrados dentro do Sistema Nacional de Trânsito e regulamentados pela Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Por isso que é importante você sempre se informar, você ter conhecimento de como o nosso trânsito funciona, de quais são os órgãos envolvidos na administração do trânsito, para que você tenha mais facilidade de compreender isso e também onde você pode resolver aquilo que você necessita em relação à habilitação, em relação a veículos, em relação a qualquer outro assunto que você tenha, você saber como e onde você deve resolver. Então, o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto desses órgãos que administra e que regulamenta o trânsito no nosso país. Então, tudo isso que nós falamos está relacionado ao Sistema Nacional de Trânsito. Nós vamos chegando ao final aí de mais um programa, O Trânsito e Você, e eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos assistem, vocês que todas as semanas aí estão nos assistindo, e comentem nos vídeos quais temas vocês querem que nós venhamos a trazer aqui no programa, e muito obrigado pela audiência de todos vocês. Esse programa é uma realização da Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade, e TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Um grande abraço e até semana que vem.
O trânsito e você. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.